Galera, sejam bem-vindos novamente à nossa última edição sobre o tema Céu e Inferno, onde nós tratamos o que é céu e inferno, tratamos se o céu é um lugar assim como o inferno também é, e a origem disso tudo. Falou de céu e inferno de uma forma bem ampla, eu queria tirar essa dúvida também. Os anjos moram no céu, então, ou nos céus? Então, os anjos, é, a gente a gente tem um costume de achar que o anjo ele é um ser que ele tem corpo, que ele tem asa, que ele tem um formato. Na verdade, isso foi colocado na cabeça das pessoas pela própria igreja, por conceitos da igreja e também colocado por conceitos mitológicos, né, que vem já dos costumes dos gregos, de criar formas, de dar forma às coisas espirituais. E isso vai sendo introduzido dentro da Igreja Católica, né? Já no começo lá, já no começo não, já lá no quarto século, a partir do quarto século. Mas algumas analogias que é usado, como Isaías vê um anjo com 6 asas e tal, e ele fala umas formas de anjos lá, um que tem uma roda que gira dentro da outra, né, que com vários olhos. Isso são analogias que é apresentada para o ser humano, é uma forma do ser humano basicamente entender. E tudo isso era visão, né? A visão do anjo, quando Jacó ele tem um sonho, é um sonho, não é nada que ele viu realmente na frente dele, é um sonho e outros são visões, né? E essas visões, por exemplo, o anjo de 6 asas representa o nome de Deus. Para quem não sabe, sabe, né? O Talmud ou a Kabbalah nos ensina sobre isso. Mas que o anjo, as 6 asas representam o nome de Deus. Quer dizer, é uma ação de Deus naquele momento. E o anjo, ele não é nada mais, nada menos do que uma parte de Deus, porque Deus ele é multiforme. Ele não é um ser, ele é multiforme. Então você imagina que um anjo, que Deus, ele pode se dividir de uma forma que uma parte dele, que é um mensageiro, que é um anjo, que esse mensageiro ele pode agir com autonomia, né? Certo. Assim como Jesus, que sai de Deus e se torna carne e age com autonomia na terra, mas também sempre fazendo a vontade do Pai. O anjo é a mesma coisa. Ele está ligado a Deus, ele é ligado a Deus, age com autonomia, mas seguindo 100% a vontade de Deus. Porém, o anjo, ele não tem livre-arbítrio. Jesus tinha livre-arbítrio, porque ele se tornou matéria. Aquilo que tem livre-arbítrio é matéria. Se não tem matéria, Faz sentido. não é livre-arbítrio. Porque por isso que quando o homem peca, a parte dele que não é matéria volta para Deus e fica só a matéria. Então o homem ele fica com o livre-arbítrio dele Tá desligado. e desligado com Deus, desligado de Deus. Mas o anjo não tem essa matéria. Se um anjo por isso que é impossível um anjo se rebelar contra Deus. Essa é uma parte da teologia que eu entro em discordância quando alguns falam que anjo tem livre-arbítrio. Mas a Torá, o Talmud, os ensinos rabínicos nos ensinam ao contrário. Então, o anjo, ele não tem livre-arbítrio. Ele é ligado totalmente com Deus. Por isso que em Apocalipse, quando a gente vê que Deus se ira no capítulo 6, né, no capítulo 7, imediatamente os anjos se colocam nos 4 cantos da terra para destruir a terra. Porque eles são tão ligados a Deus que eles sentem o que Deus sente. Já é algo. Deus se. Deus não precisa falar, vai lá. Não. Ele já. Ele já Automático. automaticamente. É como o meu dedo aqui, ó.
Eu sinto vontade de pegar essa caneta, mas eu pego. Entendeu? Eu sinto vontade de alguma coisa, eu tomo ação, a minha mão responde. Eu tomo ação, a minha mão responde. Eu tomo ação, o meu pé responde, a minha perna responde. Eles estão ligados. Por isso que nós também, como igreja, nós somos tratados, visto como o corpo de Cristo. Porque de Cristo ele pensa Certo. e a igreja age. Cristo ele pensa, a igreja age. Cristo ele pensa, a igreja age. Quando a igreja começa a pensar por si próprio, Automaticamente automaticamente ela está desligada responde. de Deus. Está desligada de Cristo. Ela não faz mais parte de Cristo. Ela não faz mais parte de Deus. Então ela não pode pensar sozinha. Quem é o cabeça? Quando você coloca um apóstolo, quando você coloca um bispo que é cabeça da igreja, quer dizer que Cristo não pensa mais pelaquela igreja. Quem pensa é o apóstolo, é o bispo. Acaba Automaticamente é endeusando. desligado de Deus. Então, isso é perigoso, porque quem pode ser o cabeça é somente Deus. Nós somos os membros, fazemos parte, células que corresponde àquilo que é a vontade do corpo, ou do cérebro, Perfeito, Miguel. membros, língua, olhos, que tudo corresponde àquilo que é a cabeça, né? E assim é Deus e os anjos. Por isso, o meu dedo, ele não pode simplesmente vir furar o meu olho porque ele se rebelou contra mim e vai. Por isso, um anjo não pode se rebelar contra Deus. Ele não vai Que tá virar e ligado enfiar. diretamente Exatamente. com o meu comando que vem daqui. Então ele não Exatamente. pode Então, tomar as próprias então é decisões. isso é um mito que as pessoas aprenderam já há muito tempo. Isso vem da mitologia também. É uma mistura, né? A gente de Zeus, de outros deuses também que vêm da mitologia grega. Para quem não sabe, Zeus ele existiu de verdade. Era um homem. Era um homem, ele era um rei muito poderoso. Todos os outros deuses também da mitologia eram reis poderosos que foram reconhecidos como deuses. Entendeu? Então é algo bem delicado aí essas questões de anjos, de as pessoas começaram a criar outros seres ainda, porque o homem ele só quer uma desculpa para poder colocar a culpa em alguém e em alguma coisa, só isso. Bom, muito interessante. Muito boa a colocação também para a gente poder entender a diferença de anjos, mora no céu, saber o que é. Isso é bom. E como a gente falou de anjos, essa parte também vem junto. Se anjos moram no céu, Deus também mora no céu. Coloquei também como uma pergunta. Não é uma dúvida especificamente minha, mas que eu colocaria para aberta, assim, para quem tem essa dúvida. Ah, o que é Deus? Por que nos céus? Ou no céu, ele mora no céu? Aí vem aquela questão que a gente conversou, ele é um velhinho lá, barbudo. Deus mora no céu, a origem de Deus é no céu, por que o conceito desse contexto? Então, é o que eu falei no início, né? Deus, ele não. O céu, ele não é um lugar específico. O céu é todo o universo, o multiverso, tudo que houver de universo paralelo, isso é Deus. Deus habita nisso. Deus está aqui nesse momento. Deus está lá na casa da pessoa que está assistindo. A única coisa que o Deus ele continua, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A única coisa que aconteceu é que nós nos desligamos de Deus. Ele está à nossa volta quando você não tem Cristo, quando você não tem o Espírito Santo, que é o que nos liga a Deus novamente. Ele pode estar à nossa volta, mas você não o sente e nem ele te sente. Por isso que uma mãe joga uma criança na lata do lixo. É por isso que um cara estrupa uma criança. É por isso que um pai mata um filho, o filho mata o pai. Porque Deus pode estar à volta dele e mas eles não estão ligados a Deus. Essa pessoa não está ligada a Deus. Então Deus não sente e nem ele sente Deus. Porque se Deus sentir, o que Deus vai fazer? Vai agir para que isso não aconteça.
Se Deus sentir, ele vai agir para que isso não aconteça. E se você sentir Deus, você não vai sentir vontade de fazer isso. Exato, era isso que eu ia falar. Se para Deus sentir, nós temos que primeiro estar ligados. Uhum. Por mais que desligados, temos que estar tentando, pelo menos, estar conectado o máximo possível. Exatamente. Então, por exemplo, por isso que algumas ações de uma pessoa que fala, eu sou servo de Deus, eu sou de Cristo, não bate, não tem ligação, porque a pessoa, a ação dela, o jeito dela é mas você vê que isso não tem nada a ver com Deus. Então, quando a pessoa ela age de certa forma, e aí você já observa, puxa, ela não, essa pessoa, isso não é atitude que Deus tomaria. Isso não é uma atitude que Jesus tomaria. Porque o que nós tomamos como atitude é aquilo que Jesus pensa. Então eu sou só uma ação daquilo que Jesus é aqui na terra. Eu não sou mais eu. Não, por isso que o Paulo falou, não vivo mais eu, mas Existe Cristo vive em mim. Porque eu não sou mais uma ação de mim mesmo, eu sou uma ação de Deus. Então, quando você fala, eu sou de Deus, mas começa a cometer injustiças, começa a fazer coisas que não condiz com aquilo que é de Deus, então tem alguma coisa errada. Então, você é alguma mão, algum braço fora do corpo tentando sobreviver, mas está apodrecendo.